muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Uma excelente semana para você que nos acompanha. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Saiba o que vai ser discutido na sessão ordinária desta terça-feira aqui na Câmara Municipal. Cientistas descobrem que o segundo menor vertebrado do mundo nasceu em Ubatuba. Aeroporto de São José dos Campos tem mudanças de horário e novo destino agora para o verão. Consumo de açúcar entre gestação e os 2 anos de idade da criança está ligado à saúde mais frágil no futuro. Prédio abandonado vira problema em Taubaté. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Amanhã é terça-feira, é claro, dia de sessão ordinária. E a estagiária Isabela Vieira tem as informações sobre a ordem do dia, que são os projetos que devem ser votados pelos vereadores em plenário. Vamos conferir. Na sessão desta semana, que será de número 157, os vereadores devem discutir 7 projetos, entre eles 2 vetos do prefeito. O primeiro é o veto à criação do Portal dos Raros, uma proposta sugerida pelo vereador João Henrique Dentinho. O segundo é o veto à construção de abrigos em áreas de recuo obrigatório, tema apresentado pelo vereador Gessé Silva. Em seguida, há 2 projetos que já foram aprovados na semana passada e retornam à pauta para votação em segundo turno, do vereador Richardson da Padaria, que garante exame que detecta a trombofilia em mulheres, e o segundo do vereador Paulo Miranda, que proíbe a marcha da maconha na cidade. Os 3 últimos itens da pauta chegam para a primeira votação. O vereador Neneca Luiz Henrique apresentou proposta que trata da convocação dos nomeados em concursos públicos municipais. E apresentou também, em conjunto com a vereadora Elisa Representa Taubaté, que obriga a denominação de espaços esportivos em nome de pessoas com histórico de atuação no esporte. O prefeito José Saldi é autor da última proposta dessa lista, que institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Além da votação desses 7 projetos, os vereadores discutem ainda requerimentos e moções. No final dos trabalhos, cada vereador tem 6 minutos para falar de assuntos de interesse geral. Obrigada, Isabela, pelas informações. E lembrando que qualquer cidadão pode acompanhar os trabalhos diretamente no plenário ou ao vivo pela TV Câmara Taubaté. A sessão ordinária tem início às 2h da tarde. E hoje, segunda-feira, é dia de nós falarmos sobre saúde. Para a entrevista de hoje, nós convidamos o médico cardiologista Luiz Roberto Fonseca, que vai falar com a gente sobre os cuidados do ponto de vista cardiológico antes de iniciarmos uma atividade física. Luiz Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a honra de estar aqui com você. Recebi com muita alegria esse convite. Obrigada pela presença. Luiz Roberto, nesse período, que antecede aí o início do verão, muitas pessoas já pensam em iniciar aquele famoso projeto verão, que é a prática de exercícios físicos com o intuito de preparar aí o corpo para essa estação aí do ano. Pensando nisso, quais exames a gente deve fazer, de que forma nós devemos preparar o nosso corpo antes de iniciar uma atividade física? É muito importante individualizar, a cada paciente, cada pessoa, Então, por exemplo, uma criança que um pediatra nota que tem um sopro diferente, ele vai fazer um eletro, já vai ver uma alteração anatômica. Ele deve encaminhar para um cardiologista até essa criança vai começar a fazer uma atividade na escola, um esporte. Então, a partir dessa análise que a gente detecta. E o adulto, mesma coisa. O cardiologista, a gente vai fazer a estratificação dessa pessoa. Seu individual tem colesterol, ele tem obesidade, ele é diabético, o pai infartou jovem, infartou com 45, 40 anos, a mãe infartou, o irmão. Então, esse paciente é especial. Então, ele vai ter que fazer os exames mais precocemente. Em via de regra, a partir dos 35 anos, já se cogita de fazer pelo menos um teste ergométrico, Porque a partir dos 45 para homem e 55 para mulheres é praticamente protocolar. Antes disso, já se cogita se fazer, sim.
Porque o teste ergométrico é um exame, além do eletrocardiograma, para detectar alguma alteração anatômica, alguma arritmia, mas o teste ergométrico, ele consegue ver o risco principal de infarto. Infarto acontece quando você tem uma bolinha de gordura na artéria e essa bolinha, ela fica quietinha ali, ela faz a chamada isquemia silenciosa. Aí, impulsionada por um exercício físico mais intenso, você pode cisalhar essa bolinha de gordura e essa bolinha chamar coágulos. Aí você tem o infarto na academia, o infarto numa cirurgia também. Então, a isquemia silenciosa é muito importante que seja pesquisada. E a esteira ergométrica é um dos principais. Ela vai ver também a arritmia cardíaca. E aí, por isso que a idade, assim, ela é relativa. Você pode ter um rapaz de 15 anos que fala, eu vou jogar bolas, o coração dispara, né? Então, você tem que investigar mais cedo com a esteira, porque ela vai ver isso também. Né? E aí, os exames, outros exames, como, por exemplo, se eu tenho uma alteração no eletrocardiograma, eu tenho que fazer uma eco para ver se não tem uma miocardiopatia, né? Se eu tenho uma história na família. Então, a avaliação individualizada é o que é o mais importante, né? Para se fazer, para não ter erros, né? Bom, o senhor falando aí sobre uma situação agravada na academia, por exemplo, no mês passado, em outubro, nós tivemos um caso aqui em Taubaté de um homem de 52 anos que teve um infarto depois de frequentar aí a academia. Isso significa que pode ter sido aí uma situação como essa que o senhor comentou ou é difícil da gente analisar dessa forma? Ninguém infarta de uma hora para outra do nada. Ele tem que ter um arcabouço anatômico preparado para aquilo, né? Então, a gente entende assim, os atletas com mais idade esquecem que essa placa de gordura, muitas vezes, ele é cálcio. E o cálcio é o envelhecimento. Então, o indivíduo, ele faz academia, ele é forte, ele tem 60 anos, mas ele tem cabelo branco. Não tem como evitar. Ele pode pintar, mas ele não evita. Dentro das coronárias, você pode ter calcificações, mesmo sendo um atleta. Então, as calcificações, junto com as placas de colesterol, elas podem desencadear. Então, mesmo você sendo um atleta de academia, mas eu faço, eu não sinto nada. Não significa que você tem uma placa e essa placa pode romper, né, e gerar um infarto. O teste ergométrico é um exame excelente, mas existem outros exames um pouco mais, porque o teste ergométrico ele tem uma acurácia de 70%, 80%, o que significa que você pode, o paciente fazer uma esteira e não dá nada, e ele está dentro dos 20%, que passa batido, porque a lesão é uma lesão que você não enxerga, uma lesão, um local especial do coração. E aí você lança a mão de outros exames mais refinados, como a angiotomografia, que hoje que é uma acalanta para os cardiologistas espetacular. Você faz uma angiotomografia, a vida não tem nada, mas ele tem colesterol, o pai infartou jovem, ele é diabético, obeso, faz uma angiotoma, aparecem várias lesões, a gente consegue resgatar diversos pacientes por conta de um exame uma acurácia um pouco maior. Lógico, né? Todo mundo que deve fazer, você tem que estratificar esse risco, saber quem que é quem. Mas isso pode acontecer sim, o indivíduo faz um exercício, por isso que tem que fazer essa análise antecipada. Eu não sei nesse caso especial como foi feito, como é que foi conduzido, né? Mas é bastante factível que você consiga evitar tanto numa academia como numa cirurgia também. Existe um aumento da incidência de infarto perioperatório. Eu opero, faço uma inflamação, eu faço uma lesão para tirar uma vesícula, por exemplo. Não acontece nada na cirurgia, mas no dia seguinte o indivíduo pode ter um infarto. E a gente está falando aqui dos exames antes de iniciar a prática de uma atividade física. Depois que a pessoa já está ali mais habituada, já é um hábito, ela deve continuar fazendo esse acompanhamento cardiológico? É importante isso também? Lógico, porque como eu te disse, né? Eu tenho colesterol mais baixo, mas eu posso envelhecer. Então, você pega uma pessoa jovem com placas de calcificação. Quando a gente vê, assim, um rapaz de 30 anos, você fala, mas ele já tem cabelo branco. É a genética dele. Ele já é calvo. Então, ele pode também ter uma estrutura cardiovascular que envelheceu antes do tempo. O próprio diabetes é um envelhecimento também do pâncreas, né? Então, isso é inevitável para alguns casos. Lógico que você tem mais risco. Ele é fumante, ele tem mais chances, mas não significa que ele está isento. Então, a realização seriada é muito importante, né? A gente fica, às vezes, mais de um ano sem fazer, não, já começa a correr um certo risco. É bom fazer sempre. Não isenta
eu sou atleta, então eu não tenho risco. Tem risco. É bem menor. Não há dúvida. Você pegar um atleta que tem um infarto, é uma coisa que você vai ver no consultório médico uma vez. É raro, porém, não é impossível. Você tem que fazer sim. Vai tranquilo fazer. Doutor Luiz, quando a gente pensa também nesses projetos verão, geralmente as pessoas querem correr atrás do prejuízo, né? E aí iniciam essas atividades com muita intensidade. O nosso corpo tem limites? A gente deve respeitar algum limite aí imposto pelo nosso organismo? Tem, sim. O limite, o excesso fazer mais o que a gente vê no consultório com mais frequência são as pessoas que já estão fazendo atividade regular. Aí elas param por algum motivo, viajou, ficou uma semana, 2 sem fazer. Quando elas retomam, é que é a maior incidência de arritmias, enjoos, às vezes até desmaios, porque a cabeça continua como antes de ele parar. O personal trainer, eles têm um maior trabalho nisso. Não, diminui, não vai correr o que você corria antes. Porque você perdeu essa qualidade de atividade, então você recua. Da mesma forma, a musculação, você vai retomar um exercício com aquele mesmo peso anterior, sendo que você não faz aquela série, você vai ter as rupturas musculares, você vai ter as lesões. Então, a retomada é o carro-chefe das complicações de ultrapassagem de limites. Você tem que regular esse limite. Inclusive, quando você está fazendo, às vezes, uma noite mal dormida, já é indício para você contar com uma atividade um pouco menos expressiva na academia, no esporte. Então, você tem que saber modular isso, não ter medo de recuar um pouco. E obviamente, quem está começando também, às vezes, se empolga, né? Existe a dopamina, né? A serotonina, que faz você ficar empolgado, né? Então, o meu filho, que é um futuro psiquiatra, me ajuda a fazer essa aula. Ele fala da dopamina, que é uma coisa importante, que também se empolga, é muito maravilhoso, porém, você acaba ultrapassando limites e acaba tendo riscos também de descontinuar a atividade física. Eu acho assim, independente de você passar mal ou não, a descontinuidade da atividade física é o maior problema. Uma rede de academias grande diz que, na média, são 3 meses para você descontinuar. Tanto é que as academias lançam mão de pacotes para você. Se você desistir, você já pagou. Multas, se você desistir. Porque a maioria das pessoas ultrapassam limites e acabam diminuindo. Aquilo acaba ficando uma agressão. Aquele aparelho de musculação, eu não quero aquele aparelho, porque ultrapassou o limite da musculação. Então, isso é muito importante. Não descontinuar. Fazer menos e mais, né? A não ser que você tenha academia como um esporte. Então, assim, aquele pessoal que ama aquilo, tem como um hobby, é muito bonito vê-los trabalhar, fazer a sua atividade, mas aí é um outro nicho. Que aí o professor de educação física, o personal trainer dele, aí é outra história. Já quem quer saúde pela saúde, menos é mais. Esse paciente vai ser o que eu sei que daqui a 1 ano ele vai voltar e vai dizer, eu continuo fazendo. Aquele que chega empolgadão, vai falar, tá bom, vamos ver. 6 meses depois ele já, parei. Uma coisa interessante, as mulheres, elas têm uma mania de, quando começam a fazer atividade física, elas querem perder peso. Os homens também, mas a mulher, ela é exímia nisso. Então elas fazem mais esporte e comem menos. Então eu gasto mais energia então o que acontece? Elas vão ser suscetíveis a gripes, resfriados, infecções de repetição. Aí vem no consultório e fala, estou com um problema de queda de imunidade. Lógico, você não está comendo menos, fazendo mais exercício, você tem uma queda energética, você vai ficar mais suscetível. Então a mulher, no início, tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando tem formatura no final do ano, casamento, tem que entrar no vestiário, aí elas, né? Então, além do exercício físico, é importante também ter um acompanhamento nutricional, né? Aí, global da saúde. Doutor Luiz Roberto, a gente tem uma pergunta de um telespectador que está nos acompanhando, inclusive, quero convidar você que está aí nos assistindo, se quiser mandar alguma pergunta aqui para o doutor Luiz Roberto, fique à vontade, o nosso WhatsApp é o 3625-9525 ou pelas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube da Câmara de Taubaté. Ela disse, estou na academia e passo mal. Como posso saber se estou infartando? Nosso corpo emite sinais? Sim. O infarto do miocárdio é uma característica muito clara, né? Você tem uma dor precordial grande, você tem um mal-estar, uma sudorese, é um quadro bem característico. A confusão que se faz quando você ultrapassa o limite,
existe uma forma de você calcular limites que impede que você tenha esse mal-estar, esse cansaço, que se confunde com infarto. Eu sinto um mal-estar quando eu falo, ou uma arritmia. Então, é importante você saber se você não está ultrapassando ou se não está retomando, né? A pessoa começa e para, ela é vítima desses sintomas de dor e tudo mais. Agora, precisa fazer os exames previamente. Isso aí não tem como a gente fazer milagres de falar, não, isso é infarto, não, tem que fazer os exames para a gente conter. A forma com que a gente analisa são duas técnicas muito simples. Os treinos, menos é mais, é utilizado para atletas profissionais. Em 1990, lá no simpósio no Albert Einstein, com o Dr. Turíbio, que é um fisiologista, ele chegou no São Paulo Futebol Clube. Você é São Paulina? Não. Você é corintiana? Olha, a gente não declara preferência para não perder os telespectadores, então, entendeu? Pronto, então, eu também não sou nada, então, pronto. Eu sou corintiano, mas tudo bem. Ele chegou lá no São Paulo trazendo o limiar aeróbico, ou seja, o menos é mais para cada atleta. O Raí treinava de um jeito, o Furinga de outro, o Miller de outro. Então, com isso, o São Paulo, com essa nova técnica, ele ganhou 2 vezes a Libertadores, ganhou 2 vezes o Campeonato Mundial naquele ano, com essa mudança de paradigma. E hoje nas academias, os personal trainers, eles utilizam isso. Eles brecam vai fazer menos, ou seja, frequência cardíaca. Você pega 220, que é um número fácil de decorar por causa da tomada, 220, 110, né? Tira a idade do paciente e faz vezes 0,7, que é 70%. Então, o indivíduo tem 40 anos, 220 menos 40, 180. É a frequência cardíaca máxima. Você tem que trabalhar em 70%. Vezes 0,7 dá 120, 126, 126, né? 126 é a frequência que ele tem que trabalhar. E aí ele consegue não ter lesões, ele consegue ficar bem. Quando você tem um outro formato, é conversar com o seu pulmão. O pulmão, ele é o nosso personal trainer. Porque o gás carbônico começa a subir demais, o pulmão tem que reagir. Na primeira fase de um exercício físico, que você começa a fazer uma caminhadinha, uma corridinha na rua. Na primeira fase, a gente tem o pulmão está dormindo. É como se o músculo da perna falasse, não precisa nem se preocupar, porque eu tenho energia aqui. Então você começa a correr e nem respira diferente. Você fala, nossa, eu estou bem. Mas aquilo dura pouco. Depois de 10 metros, 20 metros, dependendo do preparo físico, ele já começa... O músculo fala assim, olha, manda aí mais oxigênio e tira um pouco mais de gás carbônico. Aí você passa para a segunda fase, que é a respiração confortável, e o exercício está sendo eficaz. A terceira fase é a mudança do conforto para o desconforto. Ou seja, eu estou precisando um pouco mais. Ele já está na fase anaeróbica. É que o Turíbio fazia lá com o Raí, com a turma lá. Volta, diminui. Porque a gente vai esperar esse limiar e ir mais para frente, conforme você tem o seu preparo físico. Então, as pessoas não podem... Existe um erro de se dizer que não, agora que está valendo, agora eu estou respirando forte. Não, você vai estar brigando com a sua esteira. Quantas pessoas não falam com a esteira na academia, né? Quantas pessoas não... Porque acabam passando esse limite. Então, a respiração confortável, aí você fala, aí é interessante, então eu vou fazer uma esteirinha devagarinho, 3 minutos já ficou desconfortável. Exatamente, isso vale ouro, esses 3 minutos. Você descobriu o seu limiar. Mas é só, mandou fazer 10. Não, faça os 3. No dia seguinte, você vai fazer de novo, depois de 2 dias. Ou você para e recomeça de novo, né? Então, e esses 3 minutos vão alargando, né? E é seu. Daqui a pouco você está andando 15 minutos, 20 minutos, sempre com a respiração confortável. Os maratonistas que correm 42 quilômetros, eles correm a maratona com respiração confortável. Uhum. Se ele passa o limiar anaeróbio, ele vai... Então, é uma técnica que se usa, né? Que é o pulmão é o nosso personal trainer gratuito, né? Então, consultá-lo sempre. Doutor, quem tem hipertensão, por exemplo, pode fazer atividade física? Existe alguma limitação na condição de saúde da pessoa que impeça ela de fazer atividade física? A gente tem na cardiologia o chamado tratamento não medicamentoso da hipertensão. Quando a hipertensão ela não é estágio 1, ela é leve, inicial, o tratamento não medicamentoso inclui atividade física. Ora, esses remédios, losartana, enalapril, amlodipino, eles agem dilatando os vasos. E aí a pressão estabiliza. A atividade física, ela causa uma dilatação nos vasos. Então, ela é fisiológica. Então,
é muito importante a atividade física, porque o indivíduo vai dormir melhor, ele vai perder peso. Então, muitos pacientes, às vezes, não precisam nem do remédio, eles conseguem com a atividade física. Quando o indivíduo está nesse sistema de tratamento de hipertensão, nos casos leves, em que você vê que ele está seguindo essas leis do menos é mais, eu sei que esse paciente vai durar bastante tempo aí nessa atividade. Eu posso fazer o teste de retirada. Tira um remédio e vamos colher de novo os dados. Lógico, se ele não tiver um ecocardiograma com o coração grosso, né, ele já está. Se ele não tiver um eletro alterado, se ele não for um hipertenso mais avançado, o teste de retirada deve ser feito. Ninguém está fazendo atividade física. Muitos pacientes perguntam, o tratamento da hipertensão é para a vida toda? Sim, para a vida toda. Mas se você mudar seu estilo de vida, pode ser que a gente fique sem. E tem a hipertensão, quando você fala em hipertensão, é que nem quando você fala de tumor. Tem um tumor benigno ou maligno. Tem que falar o sobrenome da doença. Então, tumor benigno ou maligno, é diferente. Maligno tem que correr atrás, rápido. Né? Um benigno, talvez, deixa aí, essa bolinha aí não faz mal. A hipertensão, mais ou menos, é isso. Você tem a hipertensão comum, essencial, que a maioria, 30% da população mundial tem. E tem a hipertensão maligna, que é a hipertensão estágio 3, hipertensão secundária, a um tumor, a uma coartação de aorta, a um vaso, uma artéria renal que tem obstrução. Esse é o maligno. Para esse paciente fazer atividade física, ele tem que estar tratado dessa patologia. E se ele for no estágio 3, hipertensões mais avançadas, ele tem que estar medicado. Geralmente são 5, 6 remédios. Aí ele está medicado, ele está indicado também a fazer uma atividade física. Sim, com certeza. É maravilhoso para o hipertenso. Doutor, muitas pessoas também recorrem aí a energéticos, até mesmo anabolizantes, com a promessa de que vai ter um resultado mais rápido, em menos tempo, com menor esforço, e também o uso de aterogênicos. Eu queria que o senhor, inclusive, explicasse o que é isso e se o uso dessas substâncias faz algum mal para a nossa saúde. Seriam os termogênicos, né? Existem muito utilizados. Esses termogênicos, eles não levam a maiores riscos, a não ser quando o indivíduo tem alguma arritmia, né? E aí um dos estimulantes ele tem cafeína, né? O café em excesso aumenta o risco de arritmia. É uma bebida maravilhosa, mas o indivíduo toma 5, 6 por dia, né? Toma um cafezinho, né? Eu falo dos pacientes, eu tomo um cafezinho numa xícara assim. Eu falo, não, isso não é cafezinho, isso é xícara de chá, né? Então tem gente que tem um uso abusivo, a gente pode ter mais arritmias. Já os anabolizantes é péssimo. Você pensar que no Brasil é proibido, sem receita médica, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Parece que a Grécia, a Tailândia é o único país que libera anabolizante. Olha, vamos parar para pensar de uma forma bem simplificada. Você pega um rapaz de 20 anos que tem um corpo físico com anabolizante igual ao do pai. Ele é um másculo, ele é um homem de 50, porque ele tem a musculatura mais exuberante. É como se ele acelerasse o tempo. Tá, tudo bem, então ele tem um corpo mais bonito, mas o coração dele é igual ao do pai também. Então só que ele está com 25 anos. Então, assim, é triste você ver um indivíduo que usa anabolizante, você olha um cateterismo e vê esse coração de um paciente de 60. Não é, ele tem 30 anos, porque ele usou anabolizante. Esse paciente, ou a perna não consegue andar porque tem obstruções. O indivíduo, existe aumento do câncer de fígado. Então, o anabolizante é muito grave. E pelos efeitos psíquicos que ele tem, né? Eu estudava muito anabolizante. Eu tenho um primo que é fisiculturista muito conhecido, Maurício Marques. A gente estudava junto quando a gente estudava no começo. E a gente via que naquela época, 30 anos atrás, o problema do anabolizante nos Estados Unidos era um problema de saúde pública. Porque aquele pessoal da Bolsa de Wall Street que ficava ligando no papelzinho, né? Hoje é mais tranquilo que eles estão no computador. Eles usavam para trabalhar. Se você não usasse um Durateston para você não produzia tanto quanto o outro. Então, nada a ver com atividade física ou com musculação. Era só como uma droga. Então, eu tenho pacientes, a testosterona está um pouquinho baixa. Peraí, está cansado. A testosterona vai de 170 a 700. Mas está baixa, então eu quero repor. Terrível, porque eu tenho danos irreversíveis, né? Então, e você não consegue parar, porque é gostosinho você fazer academia a noite inteira, né? Você vira uma vitalidade igual de um garoto. Todo garoto com 15 anos vai jogar bola o dia inteiro, a mãe tem que chamar, né? Então, você colocar isso para um adulto, ele não consegue parar. Aí você vai protelando.
A calvície, por exemplo, é uma das coisas que acontece no anabolizante. O que é? Um envelhecimento. O Hipócrates dizia assim, que a medicina tem que fazer com que a gente envelheça lentamente. O anabolizante faz o contrário. Então, você pega aquele menino com um corpo de homem. Não, ele vai ter mais riscos futuros. Então, é totalmente contraindicado. Os cardiologistas têm horror ao anabolizante. E está virando normal, né? Normal, é o normal. Não pode ser o normal, não. A gente tem que realmente ficar muito atento a isso. Os meninos que eu faço avaliação pré-operatória, magrinho, vai começar a fazer academia, está na fase em que ele quer se inserir, né? Quer pertencer a um grupo. A primeira coisa que eu falo, não utilize anabolizante. Vão falar que não tem problema, mas tem. Não faça isso. Porque você está ferindo, o hormônio é uma coisa maravilhosa. Ele causa uma transformação, né? Você pega quem nunca ligou, antigamente tinha telefone fixo, você ligava para sua irmã, atendia um rapaz, alô, aí você, desculpa, foi engano. Não, aí liga de novo, tio, sou eu. Pô, mas você tá com essa voz grossa, você parece que em 6 meses mudou. Porque a rapidez que a testosterona faz com que você acelere, né? O envelhecimento é muito grande. Então, muito cuidado com o anabolizante. Dr. Luiz Roberto, quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado para todos aí. Essa foi a entrevista com o Dr. Luiz Roberto Fonseca, médico cardiologista, que falou sobre os cuidados do ponto de vista cardiológico que nós devemos ter antes de iniciar uma atividade física. Não saia daí, nós voltamos em instantes com mais notícias. Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara e agora seguimos com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Ano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está bem tranquila, sem movimento intenso de veículos. A estrada também está com neblina e bastante molhada, então atenção do motorista. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. Pouco movimento na estrada e bastante neblina, principalmente no trecho de serra. Atenção do motorista, respeite a velocidade da via e não ultrapasse em local proibido. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem diversos pontos de lentidão na manhã desta segunda-feira. Neste momento, você acompanha o quilômetro 110, altura de Taubaté. O trânsito é bastante intenso, porém sem pontos de lentidão ou de congestionamento. No quilômetro 106, altura aqui de Taubaté, há um pouco de lentidão em razão de um veículo em pane na pista. São cerca de 2 quilômetros aí de lentidão. Depois disso, nós temos mais 3 pontos de congestionamento na Dutra, na altura de São José dos Campos. 2 deles em razão do excesso de veículos e outro em razão de obras na pista. Muita atenção do motorista na manhã desta segunda-feira. As informações e as imagens que você conferiu ao vivo são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. A Câmara de Taubaté promove diversos eventos durante essa semana. Quem fala sobre a programação é o estagiário Luiz Martins. Fique por dentro da agenda da Câmara. Participe no plenário ou acompanhe pela TV. Na segunda-feira, dia 4, às 2 horas da tarde, será realizada a audiência sobre o Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT, por iniciativa do vereador Marcelo Macedo. Ainda na segunda-feira, às 6 horas da tarde, serão apresentadas as informações do orçamento de 2025 das Secretarias de Saúde, Inclusão Social, Segurança, Meio Ambiente e de Mobilidade Urbana. A sessão ordinária acontece na terça-feira, dia 5, a partir das 2 horas da tarde. Os vereadores se reúnem no plenário para discutir moções e requerimentos, votar projetos de lei e se manifestar na palavra dos vereadores, no encerramento. Na quarta-feira, dia 6, às 2 horas da tarde, haverá a última das 4 audiências do orçamento.
com as secretarias de Gabinete, Governo, Planejamento Urbano, Inovação e Turismo, Habitação e Administração, além da Procuradoria-Geral. Na quinta-feira, dia 7, às 7 horas da noite, acontece a solenidade de entrega de títulos de cidadania taubatiana, com a entrega das homenagens apresentadas pelos vereadores Paulo Miranda, Marcelo Macedo, Alberto Barreto, Professor Edson e Rodson Lima Bob. Obrigada, Luiz, pelas informações. E você é o nosso convidado para participar dos eventos aqui no plenário ou pela TV Câmara Taubaté. E eu convido você também a participar aqui do nosso Boletim Câmara, enviar a sua opinião sobre as notícias que nós trazemos aqui. Envie também as suas perguntas e sugestões para nós debatermos aqui no programa. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. E ainda falando sobre os trabalhos aqui da Câmara, na semana passada nós tivemos mais audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O repórter Lucas Levin esteve com o vereador Serginho, que presidiu a audiência e traz mais informações. Segunda audiência da LOA, a Lei Orçamentária Anual 2025. Tudo bem, vereador? A gente pode falar que essa é uma das audiências mais importantes que acontece aqui na Câmara? Sim, é uma audiência onde nós mostramos para a comunidade que o planejamento, né, da nossa cidade para o ano de 2025. Então, todas as secretarias, a Universidade de Taubaté, Câmara Municipal, o Instituto de Previdência, a Unital e suas fundações, então tem todo um planejamento para o ano de 2025. E hoje a audiência que o senhor presidiu falou dos números, né, do planejamento da Câmara, do IPMT e da Unital. O IPMT e a Unital são órgãos da administração indireta que, em alguns momentos, trouxeram alguns problemas para a população. Qual a análise que o senhor faz do orçamento para o ano que vem que eles apresentaram hoje? Dessas autarquias, né, Unital e Instituto de Previdência, eu vi que estão receitas, né, realizáveis, então estão dentro de um parâmetro assim que eles mostram para nós, tá? 2022, 23 e 24, eles estão bem adequados nas suas receitas, as despesas bem abaixo daquilo que eles arrecadam, então isso é muito importante. Então há um superávit, né? Isso eu estou falando da Universidade de Taubaté. Já o Instituto de Previdência, eles dependem muito dos repasses, né, dos aportes e também do patronal da prefeitura. Nós aprovamos aí, e hoje ficou demonstrado para nós, que houve um parcelamento no ano de 2022 e agora, nesse ano, mais um parcelamento. Então, isso está entrando nos cofres do Instituto de Previdência. O que precisa isso, né? Continuar acontecendo para que a despesa do Instituto de Previdência, ele não vá naquele recurso que está aplicado, né? Então, isso que a gente fala do atuarial. Então, a gente tem que estar muito preocupado com o atuário para não retirando, né, investimentos que estão aplicados. Porque quando retira, tá, perdas, tá? Então, nós começamos lá no ano de 2021, né, bem próximo de 300 milhões. Hoje, nós vemos só a metade desse recurso aplicado. Então, se não houver, né, pelo menos o 0 a 0, né, o tanto que é repassado de receita para o Instituto de Previdência, né, e as despesas, né, tem que pelo menos zerar, né, para não ir invadindo naquele recurso que está aplicado. Mas hoje eu vi, né, então, se o próximo gestor continuar repassando os aportes e também o patronal, vai ficar equilibrado, tá? Então vai ficar nesse 0 a 0 que eu estou comentando aí, sem precisar tirar daquele recurso que está aplicado. O IPMT sempre foi alvo de preocupação, principalmente dos servidores. Então, a partir desses números apresentados, dessa previsão para o ano que vem, os servidores podem ficar um pouco mais tranquilos? Sim, se o próximo gestor, né, ele fizer lá o seu planejamento e sabendo, fala, eu tenho tantos milhões de repasse de aporte, eu tenho tantos milhões, hoje são 25%, o patronal da prefeitura é 25%, então ele tem que ficar atento, né, àquilo que é repassado do servidor público, que é na ordem de 14%, e também tem a parte do patronal, que é na ordem de 25%.
Então, se repassar esses valores e mais, né, não podemos esquecer os parcelamentos, né? A Unital tem parcelamento, a Prefeitura tem 2 parcelamentos agora. Então, esses recursos entrando nos cofres do Instituto de Previdência, pelo menos nós vamos ver lá ao final do ano de 2025 que tudo vai estar equilibrado. Não pode, né, não repassar para não comprometer mais ainda o Instituto de Previdência. E aí quem vai pagar isso se porventura zerar todo o investimento que existe, né, para garantir os servidores aposentados e pensionistas e também aqueles que vão se aposentar, né? Tem que garantir isso tudo aí, né, para não depois os munícipes não terem que arcar, né, com essas aposentadorias e pensões. E qual é a análise que o senhor faz da universidade? Os números que a universidade apresentou, qual é o balanço que o senhor faz da previsão que eles fizeram para o ano que vem? Não, eu achei interessante, né? A receita está maior do que a despesa, né? Então, isso é muito importante. É óbvio que tem os aportes que são repassados para as fundações, então tem um déficit ali de 11 milhões de reais. Mas você observa que a receita do Instituto, está até aqui na minha mão, é 222 milhões e 200 mil, e de despesa 211 milhões. Só que tem uns repasses para as fundações, tá? Mas isso são investimentos que são feitos nas fundações. Mas eu observo que está tendo um superávit, né, na Universidade de Taubaté. Ou seja, o planejamento dele está muito bom. Então, que continue assim. Esse superávit, né, fica lá depositado. Se, porventura, precisar de fazer algum remanejamento, alguma suplementação, eles apontam para a gente, olha, nós tivemos um superávit. Isso é muito importante, né? Isso dá uma garantia para nós que essa autarquia está sendo bem administrada pela reitora. Muito obrigado, vereador. A gente conversou então com o vereador Serginho, que presidiu a segunda audiência da Lei Orçamentária Anual 2025. Volto. Obrigada, Lucas, pelas informações. Obrigada também ao vereador Serginho pela disponibilidade em conversar aqui conosco. E a próxima audiência pública que discute o orçamento municipal para 2025 acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, com as secretarias de Saúde, Inclusão Social, Segurança, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Cientistas da Unicamp descobriram uma nova espécie de sapo-pulga em Ubatuba, no litoral norte. O interessante é que este é o segundo menor vertebrado do mundo. A repórter Tânia Vinhas conta mais sobre essa descoberta. Imagine uma moeda de 50 centavos na sua mão. Agora, imagine um sapo. Provavelmente você pensou em um sapo maior do que a moeda. Mas pesquisadores do Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros, do Instituto de Biologia da Unicamp, encontraram um sapinho que é tão pequeno que, se ele quisesse descansar na moeda, teria espaço de sobra. O pequeno anfíbio é praticamente do tamanho de uma ervilha, com 8 milímetros de comprimento. Encontrado na Mata Atlântica, possui coloração marrom amarelada e habita áreas de floresta entre Ubatuba e Paraty, no Rio de Janeiro. Os primeiros estudos sugerem que a espécie depende da floresta intacta para sobreviver, já que não é encontrada em áreas desmatadas. Ainda não dá para dizer se está em risco de extinção. A confirmação do status de conservação será feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para o professor Luiz Felipe Toledo, autor do estudo, a espécie, batizada de Brachycephalus dacnis, levanta questões intrigantes sobre os limites físicos dos vertebrados, os animais que possuem ossos formando sua coluna vertebral. Os anfíbios desse gênero possuem muitas características únicas. Eles têm esqueletos com ossos fundidos, falta de dentes e ausência de alguns ossos do ouvido e do crânio. Todas essas características são adaptações extremas para corpos tão pequenos, o que a ciência costuma chamar de miniaturização. Além das peculiaridades anatômicas, os sapos-pulga também têm um modo de reprodução curioso. As fêmeas colocam ovos maiores que o esperado para o tamanho do corpo, e os filhotes já nascem totalmente formados, sem passar pela fase de gerino. De acordo com Toledo, outra curiosidade surpreendente é que o coachar desse sapo é baixo e parece um pouco com o som de um grilo. Esse canto baixo e único é possivelmente um meio de comunicação adaptado ao ambiente denso e competitivo da floresta. Um sapo bem pequeno para a floresta, mas uma descoberta bem grande para a biologia. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Tânia, pelas informações. E a nova espécie foi nomeada em homenagem ao Projeto Dacnes, que é uma ONG que há mais de uma década apoia pesquisas de biodiversidade e também trabalha na defesa da Mata Atlântica em Ubatuba e em São Francisco Xavier. A chuva na Espanha fez mais de 200 vítimas. Ainda neste mês, uma tempestade se transformou em um furacão que colocou os Estados Unidos em alerta. No Rio Grande do Sul, mais de 180 pessoas morreram e parte do deserto do Saara ficou alagado. Não é apenas impressão. As chuvas estão cada vez mais intensas. Segundo especialistas, os fenômenos estão interligados pelo aquecimento dos oceanos. Estamos vivendo extremos de calor. O ano de 2023 foi o mais quente já visto na história e esse ano segue a mesma tendência. E as temperaturas poderiam ser ainda mais elevadas se não fosse a atuação dos oceanos. Eles retêm 90% de todo o calor gerado na atmosfera pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa. Como resultado, os oceanos estão mais quentes, provocando consequências. O que os especialistas explicam é que, devido ao aumento da temperatura, os oceanos estão emitindo mais umidade, fazendo com que as chuvas tenham mais volume. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a concentração dos gases de efeito estufa atingiu níveis sem precedentes em 2023. Os dados são divulgados sempre no ano seguinte. Ainda em 2023, as concentrações médias globais de dióxido de carbono, que é o CO2, o gás de efeito estufa mais abundante na Terra, ultrapassaram os níveis da era pré-industrial, em 151%. Quando há mais desse gás no planeta, o ar se aquece mais do que o normal. Os oceanos são grandes bolsões de calor, retendo o excesso de temperatura que está na atmosfera. Depois, esse calor é liberado pouco a pouco e em forma de umidade na atmosfera. O problema é que, com o aumento das temperaturas e absorvendo cada vez mais calor, esse processo está acelerado e aumenta a umidade presente na atmosfera, tornando as chuvas muito mais fortes. Os voos semanais entre São José dos Campos e Rio de Janeiro terão os dias e horários alterados durante a temporada de verão. Mais informações com o repórter Lucas Levin. De 16 de dezembro a 2 de fevereiro, a ponte aérea será realizada somente no período noturno e tanto os voos saindo do aeroporto de São José quanto os voos que partem do aeroporto do Galeão acontecerão nos mesmos dias da semana, terças, quintas e domingos. Os voos do Rio de Janeiro para São José dos Campos partirão às 18h05, com chegada prevista para as 19h10. No sentido inverso, as partidas ocorrerão às 19h50, com chegada ao Galeão às 20h55. Outra novidade é que, a partir da última semana de outubro, foram iniciadas as conexões para Buenos Aires, capital da Argentina. Ao chegar no aeroporto do Rio de Janeiro, os passageiros de São José apenas trocam da área doméstica para a internacional, simplificando o processo e eliminando a necessidade de fazer novo check-in e despacho de bagagens. Esses ajustes visam atender a demanda da alta temporada, oferecendo aos passageiros horários que facilitem as viagens. Obrigada, Lucas, pelas informações. A proporção de brasileiros com acesso à internet em casa nas áreas urbanas cresceu de 13% para 85% em 2 décadas. Em 2005, apenas 1 em cada 8 residências no país tinha conexão. Agora, 20 anos depois, 7 em cada 8 domicílios estão conectados. Os dados divulgados fazem parte da pesquisa TIC Domicílios 2024, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O levantamento revela que 159 milhões de pessoas acessam a internet no Brasil em 2024, representando 84% da população. A TIC Domicílios também inclui o indicador ampliado, que considera pessoas que, embora não tenham declarado o uso da internet recentemente, utilizam aplicativos que exigem conexão.
Nesse recorte, o número de usuários chega a 166 milhões, o que representa 89% da população. As regiões Sul e Sudeste concentram os maiores índices de uso da internet, com 90% e 85%, respectivamente. A pesquisa ainda revela que, em todo o país, 85% dos usuários são homens e 84% são mulheres, evidenciando um equilíbrio entre os gêneros. Em relação à faixa etária, os jovens de 16 a 24 anos são os mais conectados, 95%, seguido pelos brasileiros de 25 a 34 anos, o que representa 92%. Por outro lado, os menos conectados são aqueles com 60 anos ou mais, representando 59%. Uma nova pesquisa afirma que cortar o açúcar desde o início da gestação até os 2 anos de idade da criança reduz os problemas de saúde de maneira significativa. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse estudo. Qualquer pessoa que já tentou cortar o açúcar da dieta por uma semana ou por um mês pode dizer com propriedade que é difícil, muito difícil. Imagine cortar por 1000 dias. É isso que uma pesquisa realizada pela University of Southern California, nos Estados Unidos, sugere. Que eliminar o açúcar desde o dia da concepção, ou seja, já na barriga da mãe, e depois deixar a criança sem consumir doces até os 2 anos de idade, pode reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde significativos na vida adulta. Os especialistas acreditam que esses 1000 dias são um período crucial para moldar a saúde futura de uma pessoa, além de estabelecer um padrão para a vida de consumo de pouco ou muito açúcar. Os pesquisadores aproveitaram um experimento natural que ocorreu quando o Reino Unido se recuperou da Segunda Guerra Mundial e o racionamento de alimentos chegou ao fim. A análise do banco de dados do UK Biobank mostrou que quando o racionamento de açúcar e doces foi encerrado, em 1953, o consumo médio desses produtos dobrou. Isso permitiu que eles tivessem um retrato da saúde daqueles que nasceram durante o racionamento e daqueles que nasceram logo depois. Segundo o estudo, limitar a ingestão de açúcar no início da vida reduziu o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 35%, obesidade em 30%. E pressão alta em 20%. Tadeja Grackner, uma das pesquisadoras envolvidas, explica que dietas maternas ricas em açúcar possivelmente afetam a programação fetal, uma teoria que considera que a formação do feto e circunstâncias da gestação neste período podem ter influência ao longo da vida. Ela reconhece que cortar o açúcar de vez está longe de ser fácil e acredita que comer um bolo de aniversário aqui, um docinho ali, não faz mal a ninguém, se for consumido com moderação. Mas, em suas palavras, reduzir a exposição precoce é um passo poderoso para dar às crianças o melhor começo de vida possível. Volto com vocês. E uma recomendação é que os pais insiram na dieta das crianças legumes e vegetais menos doces, como brócolis e espinafre, por exemplo, para que os filhos se acostumem com uma variedade de sabores. A estrutura de um prédio abandonado localizado na Avenida Gabriel Ortiz Monteiro, no bairro Vila Nogueira, em Taubaté, gerou preocupações à prefeitura devido aos riscos à segurança pública. Mais informações com o repórter Lucas Levin. Situado próximo à Escola Estadual Professor Cesídio Ambrogi, o edifício foi alvo de uma força-tarefa da administração municipal, que envolveu a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e as secretarias de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade Urbana e Assistência Social. A inspeção técnica revelou que a deterioração da estrutura se agravou, especialmente no último andar, comprometendo a segurança do prédio. Em resposta, a Prefeitura determinou o fechamento provisório do edifício e da calçada ao redor, até que os materiais necessários para a intervenção completa sejam disponibilizados. A proposta para a resolução desse problema inclui a contratação de uma empresa especializada para a remoção do material deteriorado, com um custo estimado em R$ 1,5 milhão de reais. A Prefeitura arcará inicialmente com os custos, buscando posteriormente reembolso junto ao proprietário do imóvel.
Obrigada, Lucas. E a Prefeitura informou que a deterioração do prédio permanece sob atenção constante. Uma nova vistoria feita pela Defesa Civil indicou um agravamento na estrutura de madeira. E embora a área já tenha sido isolada, furtos de materiais de proteção aumentaram o risco no local. Assim, a Prefeitura planeja instalar barreiras mais robustas para evitar novos furtos. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal O Vale traz a manchete: redação do Enem 2024 aborda temas sobre a herança africana. Além da prova de redação, os candidatos inscritos responderam a questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. A prova começou às 1h30 da tarde e terminou às 7 horas da noite. Portal G1 destaca: homem é preso em flagrante suspeito de furtar fiação elétrica do Museu de Imagem e Som, o Mistal, em Taubaté. A prisão foi feita pela Guarda Civil de Taubaté e o material foi recuperado. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: criptomoedas movimentam mais de 200 bilhões de reais no Brasil em 2024. A expectativa por maior regulação do setor. Especialistas recomendam cuidados para evitar golpes, enquanto medidas do Banco Central são aguardadas. Criada em 2009, o Bitcoin é a criptomoeda mais popular do mercado de ativos, com 59% da capitalização do mercado. E por fim, a CNN Brasil traz como manchete: Enem 2024. Abstenção no primeiro dia é de 26,6%, percentual menor que nos 2 anos anteriores. Os candidatos que faltaram ao exame por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas podem pedir a reaplicação da prova, desde que se encaixem nos critérios previstos no edital. E seguimos agora com as informações sobre o tempo. Quem traz as informações para nós é o nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens. A possibilidade de chuva é de 75%. As temperaturas podem variar entre 20 e 26 graus. Os ventos podem chegar a 10 km por hora e a umidade do ar a 70%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h16 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Murilo, e a semana promete ser bastante chuvosa, né? Hoje as temperaturas ficam mais amenas, como o Murilo trouxe para nós, e aí os dados, né, da Clima Tempo. Amanhã e quarta, a tendência é que esquente, mas depois nós podemos ter queda na temperatura novamente. De qualquer forma, nós vamos acompanhando diariamente e trazendo para você as informações. A chuva hoje é constante durante todo o dia. E antes de encerrar, lembramos novamente das atividades de hoje aqui na Câmara. A partir das 2 horas da tarde, tem audiência pública sobre o Instituto de Previdência do município, o IPMT, para a apresentação dos dados gerais do Instituto, investimentos e atuariais. A próxima audiência pública que discute o orçamento municipal para 2025 acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, com as secretarias de Saúde, Inclusão Social, Segurança, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Participe você também ao vivo aqui pelo plenário ou pela TV Câmara Taubaté. O Boletim Câmara de hoje termina por aqui. Essa foi a edição ao vivo desta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã com mais notícias para você a partir das 9h30. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.